Ela começou a gravar. Bênção. Aleluia. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, vamos ver se vai aparecer para vocês aí. Tá carregando, viu? Bom, não sei se vocês fiz viram, né, a aula um, mas a aula um a gente, comentou um pouco sobre o que é o marketing digital para as igrejas, né, qual a importância, da questão da comunicação, a gente entendeu um pouco o que é a comunicação, a gente foi ali bem o conceito básico, do básico para a gente conseguir entender o que a gente estava fazendo, né, o que a gente faz, para que a gente possa estar com o coração preparado para isso, né. Às vezes, a gente pode chegar aqui com tantas informações, mas se você não entender o que você está aqui fazendo, não tem como, não tem como. É uma coisa que você vai se apaixonando, sabe. Você vai entendendo de que forma que você pode transbordar o amor de Cristo através do seu trabalho, da forma que você no seu dia a dia, suas artes, na sua comunicação, nos seus vídeos, enfim, dependente da forma que você trabalha. E hoje a gente vai falar aí, ó, aula 2. Deixa eu apresentar aqui para vocês, aleluia. Apresentar? Hoje a gente vai entender os algoritmos das redes sociais. Todos estão vendo os slides? Tá tudo certo? Dá um joinha se vocês estão vendo. Tá tudo certo? Certinho? Beleza. Fechou. Então, hoje a gente vai entender os algoritmos das redes sociais. O que que é o algoritmo, o que são as redes sociais, e também a gente vai falar um pouquinho sobre o Instagram, né, que o Instagram vocês vão entender porque a gente vai falar sobre o Instagram mais pra frente, tá bom? Bom, vamos lá, passar aqui. Anteriormente, né, a gente está aqui um resuminho do que foi o que falamos na aula um, né, a aula um que nem eu falei para vocês anteriormente, a gente falou o que é comunicação, marketing digital no contexto cristão, a missão do evangelho, nosso papel nas redes sociais, a diferença entre o evangelismo digital e o marketing digital, ferramentas humanas e digitais que a gente pode utilizar para a nossa evangelização. Tudo certo? Alguma dúvida em relação à aula um que a gente falou e vocês ainda ficaram com dúvida durante essa semana? Ou tudo certo, a gente já pode partir para a aula 2? Comente, comente aí, comente. Palmas? Palmas, palmas. Tudo certo? Vai disponibilizar o material. Vou sim, Gabriel. Depois eu vou pegar contigo o seu e-mail, porque a gente tem a plataforma. Aí lá, eh, você tem acesso a tanto a aula quanto o material de apoio, tá bom? Fechou, beleza. Então, se vocês tiverem imagina, que isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e lembrando que a gente tem a nossa comunidade, que está aí no fixado no chat, no comentário de vocês, para você fazer parte lá da comunidade, para você entrar lá a gente coloca todos os links das aulas, falando que a aula já está na plataforma, disponível na plataforma, os exercícios também da semana, né. Não sei se vocês fizeram os exercícios da semana, mas teve exercício na aula um, né. Mas não vou entrar em detalhes, porque ó mas teve exercício na aula um, então a gente posta todos os exercícios nessa comunidade. Então a nossa comunicação vai acontecer ali, para que a gente realmente cresça isso como se fosse uma comunidade mesmo, né, para que a gente possa compartilhar nosso dia a dia, algumas ideias, enfim. Eu acredito muito que a gente possa fazer isso juntos, tá. Então, já você que não faz parte ainda da comunidade, entra agora nesse exato momento. Eu vou esperar em 3, 2, pronto, esperei. Vamos lá então partir para aula 2. Já entendemos a aula um, agora vamos para a aula 1. O que vamos ver na aula 2? Eu já falei um pouco, mas temos aí os objetivos da aula 2.
Aula 2 a gente vai compreender o que são as redes sociais, a sua estrutura básica. A gente vai entender como funcionam os algoritmos, as principais plataformas, identificar os diferentes tipos de algoritmos e suas lógicas, que existem tipos de algoritmos e isso a gente vai ver. A gente vai relacionar esses conhecimentos à missão de comunicar o evangelho com estratégia e intencionalidade. Para que a gente está entendendo o algoritmo? Tipo, por quê? Por que a gente está falando sobre o algoritmo? Por que a gente está falando sobre as redes sociais hoje? Isso a gente vai ver na aula de hoje. E vamos criar uma rotina de conteúdo digital com base no algoritmo. Ou seja, vocês vão aprender, sair daqui. É isso que eu oro e espero que vocês entrem, que vocês estejam aqui nessa aula, que saiam daqui já com a cabeça fervendo para criar conteúdo aí por onde vocês estiverem. Amém? Glória a Deus. Quem acredita, dá um glória e aleluia. Eu creio, eu creio. Quem não crê, eu creio por vocês. Aleluia. Então é isso. Vamos lá, gente, ó. Eu quero que vocês guardem no fundo do coração de vocês esse versículo, que esse versículo a gente vai comentar sobre eles sobre ele, na verdade, mais para frente, mas já guardem agora, porque depois vocês vão entender o porquê. Está ali em Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ah, por que tá aqui? Por que tá solto um negócio desse? Ah, porque eu achei bonito? Não, porque tem um objetivo e a gente vai descobrir o porquê. Já, já. Beleza? Então vamos lá. Partiu para descobrir, né, mais informações. Bom, deixa eu voltar aqui, porque já aparece a resposta. No próximo slide, vocês viram rapidinho aí, mas a gente vai falar o que são as redes sociais. Vocês têm algum resumo, alguma coisa assim do que vocês consideram a rede social? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. O que é a rede social, gente? Vamos participar. Você aí que estiver aqui na live do Instagram, coloca aí no comentário também. Vamos lá, Hector. Escreve aí. O que são as redes sociais, ó? Vitor, rede de conexão. Beleza? Eric, Hector, Gabriel. Meio de comunicação, conexão. Comunicação rápida. Boa, boa. Beleza. Bom, a gente vai descobrir o que é rede social no próximo slide. Bom, aqui tem um resumo do que são as redes sociais, né? As redes sociais são plataformas digitais criadas para conectar pessoas, grupos e organizações por meio da troca de informações, ideias, interesses, conteúdos e interações sociais. Elas funcionam como ambientes virtuais, onde os usuários podem criar perfis, compartilhar conteúdos, como textos, fotos, vídeos, links, enfim, se comunicar e formar comunidades. Ou seja, a rede social, o nome já diz, é uma rede social. É onde a sociedade troca comunicação umas com as outras. Por meio de um mundo globalizado, a rede social veio para impactar, né? Porque, assim, você consegue conversar com alguém, tem uma rede social, sei lá, de lá da China, enquanto você está aqui no Brasil. Então, esse é o grande poder da rede social através que chegou ali, né, conforme a questão do mundo globalizado, questão das revoluções industriais, enfim, isso aí é mais papo de história, enfim. Mas as redes sociais são exatamente isso que vocês falaram. Tudo que vocês falaram está exatamente correto. Não tem nada para tirar e nada para são grupos, né? Então, entendam que as redes sociais são formadas por grupos de fatores culturais, sociais, econômicos, eh, enfim. Então, cada rede social, né? Cada rede social, cada lugar, cada aplicativo, enfim, tem o seu determinado grupo, né? Então, em que eles trocam informações entre si e a gente chama, conhecido famoso, né, como as bolhas, né? Então, quando você ouvir por aí falar, a gente tem que furar, a gente tem que pegar esse conteúdo e furar a bolha. O que significa? Você pegar um conteúdo que é de uma bolha e conseguir fazer com que o seu conteúdo fure a bolha de outro tipo de conteúdo. Então, por exemplo, a gente, né, na verdade, faz a comunicação da igreja, por exemplo. A gente quer, sei lá,
se comunicar com o pessoal nerd, por exemplo, né? Vamos usar esse exemplo. Então, a gente precisa pensar numa comunicação direta para eles. Que é isso, Hector? Tá com dúvida? Espera aí, segura a sua dúvida. Só um minutinho. Então, a gente se comunica direto com eles. Então, a gente tem que pensar, lembra que a gente falou na aula 1 sobre o que é a comunicação? E quando recebe, quem recebe a mensagem, ele precisa entender o conteúdo. Ele precisa. Então, de quem é o papel para que ele entenda o conteúdo? O emissor da mensagem, que no caso somos nós. Então, nós vamos pensar na linguagem, na forma de abordagem, enfim, tudo é, de responsabilidade nossa. Então, é isso que é furar a bolha. É fazer com que. Não estou falando, lógico, para a gente mudar os nossos princípios em relação a isso. Não, não é nada disso. Mas é fazer com que eles entendam com a linguagem, né? Pegar ali aquela informação que a gente tem e fazer uma linguagem que eles possam entender de uma forma que eles sejam alcançados por isso. Entende? Então, as redes sociais são vários grupos, várias bolinhas, vários nichos, né? Que possuem suas características culturais, sociais, enfim. Alguma dúvida em relação à rede social? Hector, você quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Se quiser abrir o microfone, você pode abrir o microfone. Tranquilo? Todo mundo tranquilo em relação a isso? Deu para entender o que são as redes sociais? Tá tudo certo? Fechou. Beleza. Para a próxima. Daí, né, as redes sociais é exatamente isso que a gente conversou, né? E elas servem, ó, para gerar conexão, também ditam comportamentos e também gera influência. Então, a rede social ela tem esse poder, né? Ela tem esse poder ao mesmo tempo de conectar, transformar um comportamento. E aí que é o pulo do gato que a gente deve observar, né? Então, por exemplo, tem um assunto, quando uma pessoa, na verdade, vou usar um exemplo, quando uma pessoa começa a seguir outra, né? Eu sigo alguém na rede social porque eu gosto do conteúdo dela. Ou por, sei lá, por conexão, enfim, por conexão que nem tá aqui. Daí, você pode perceber, não sei se você consegue perceber, mas as pessoas que geralmente seguem determinadas pessoas famosas por aí, vocês podem perceber que há um tipo de um comportamento parecido. Por quê? Porque a rede social, ela vem com esse poder de mexer no comportamento das pessoas. Então, se fulano de tal tá vestindo, sei lá, agora o fulano de tal tá vestindo preto. Você pode perceber que um monte de gente vai começar a vestir preto, porque fulano de tal ditou um comportamento. Aceitei? Aceitei. Então, fulano de tal ditou um comportamento. Então, a rede social, ele tem esse poder, sabe? De ditar esse comportamento e gerar influência. Então, a partir do momento que eu gero influência, eu crio um comportamento diferente num determinado lugar, num determinado ambiente, enfim. Então, os influenciadores estão aí para gerar tendências, gerar comportamentos. Então, nada mais as redes sociais, esses espaços digitais são para isso, tá? Então, gera uma influência através da comunicação e através dessa influência gera um comportamento. A ordem está meio que invertida aí, mas eu acho que deu para entender. Beleza? Então, a rede social é isso, tá? Daí, como que elas funcionam, né? Qual é a funcionalidade da rede social? A rede social, ela não a gente está falando aqui, eu coloquei aqui, na verdade, quesito ao Stories. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, que eu tenho hoje coisa para escrever, para não esquecer, para ver se eu não esqueço alguma coisa importante. Então, é isso. Daí, a gente está falando sobre a questão do como funcionam as redes, né? Só que aí, nessa questão, a gente está falando mais do quesito Instagram, TikTok,
não tanto ali o Facebook, mas talvez o Facebook também entre ali, mas vamos focar nossa comunicação ali na no Instagram e vocês vão entender por quê, mais pra frente. Então como ela funciona? Ela funciona de um feed, que pode ser chamado de timeline, né, então o feed, né, o rolar de feed, lá onde tá ali todos os comportamentos, todos os conteúdos, enfim, ele é formado por um feed, né. Aí pode ser dividido, por exemplo, de for you, for you, e os que vocês estão seguindo. Então, tipo, o TikTok é muito assim, né, tem a aba de seguindo e tem a aba do for you. O do seguindo é aquelas redes sociais que você segue, aquelas contas que você segue, então é a aba onde vai entregar só conteúdos das contas que você já segue, e o for you, são as sugestões de conteúdos para vocês. Aí vocês vão entender mais daqui a pouco do porquê, de como funciona isso. Tem as interações, então é a curtida, é o comentário, etc. Hoje eu postei no meus stories em relação às interações, né. Então hoje a gente também vai ver a importância das interações. Qual é a interação mais importante, por exemplo, para o Instagram? Hoje, vamos falar de hoje, tá. Ele vem mudando muito. O Instagram, meu Deus do céu, é uma coxa de retalhos, e vocês vão entender também, né, já já que eu estou entregando muita coisa já na aula, que é isso? Calma aí, bem. Então as interações, tá aí também, é uma forma de como elas funcionam. Já já eu já falo do algoritmo. As hashtags também. Então as hashtags elas também funcionam, para que entregue conteúdo pra tem as abas também de hashtags. Antigamente, eu não sei se ainda tem como, mas eu acho que sim. Antigamente, tinha como seguir uma hashtag determinada no Instagram. Então, lá naquela hashtag você conseguia ver como você seguia, então aparecia todos os conteúdos de algum de algum tema, né, alguma hashtag que você seguiu. E também ela funciona através de stories, de lives, enfim. Você pode perceber que a gente não entrou muito no YouTube, por exemplo. O YouTube, ele tem o seu feed, ele tem a sua página inicial, o seu home, né, mas ele também funciona na questão da interação. Ele funciona também na questão da hashtag. Tem não os stories, né, mas tem as lives. Então, a gente consegue perceber que a maioria dessas redes sociais, elas funcionam dessa forma, por essa roda, né, por essa esses pontos, né. E, por último, o algoritmo. E é isso que a gente vai entender o que que é o algoritmo. Mas que coisa é essa? Vamos lá? Vamos entender o que que é o algoritmo. Afinal, o que é um algoritmo? Vamos lá? O algoritmo nada mais é, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês virem um resumo, mas eu vou explicar o depois, tá bom? O algoritmo é um conjunto de instruções e regras que determina o que cada usuário vê na sua timeline ou feed. Lembrando que a gente está falando algoritmo no caso das redes sociais, tá? Na algoritmo mesmo, ele tem uma outra definição, mas não foge disso, tá? É o conjunto de instruções e regras, mas para cada tipo de situação, para cada tipo de software. Eita, eu falei certo? Eu acho que é isso. Enfim, mas a gente está falando, né, quesito rede social. Então ele analisa tudo que você vê, tudo que você curte, tudo que você comenta, tudo que você compartilha, para entregar conteúdos que te prendam. Porque assim, gente, vocês sabem que as redes sociais elas não são pagas, né, elas são gratuitas. Mas de que forma que elas começam a ganhar dinheiro? Prendendo você, te deixando lá, até você gastar o seu dia inteiro rolando a aba do feed. É dessa forma, quanto mais vocês ficam nas redes sociais, mais dinheiro eles estão ganhando. De que forma? Nas visualizações, na entrega da publicidade, enfim. Isso aí, existem diversos fatores, né. Mas é assim que as redes sociais elas ganham dinheiro, em cima de você, em cima da sua presença lá, né. Então ela vai fazer de tudo para que você não saia. Vai fazer de tudo através do algoritmo. Então o algoritmo ele é responsável por isso, para fazer com que você se prenda e fique lá naquela rede social, sim, até 3, 4, 5 dias, uma semana, enfim. Então, diz aqui, ó, assim como o algoritmo entrega o que você mais consome, seu coração. Lembra que a gente estava falando sobre a questão
Ai, gente, do versículo no começo da aula, eu anotei uma relação a isso. Assim como o algoritmo entrega o que você mais consome, seu coração também é alimentado pelo que você vê. Por isso, precisamos estar atentos ao que consumimos e ao que compartilhamos. Então, isso é só um alerta para vocês, tá? Que a gente vai, mais para frente, a gente vai entender por que eu coloquei isso, tá? Então, o algoritmo é isso. São as instruções, é um conjunto de instruções que faz com que você fique preso àquela rede social. Àquela rede social. Ah, Pedro, é muito forte o que você está falando. Sim, é muito forte. Mas é assim que funcionam as redes sociais, gente. Não tem como eu amaciar, não tem, infelizmente. Isso é o capitalismo e é isso. Bom, alguma dúvida em relação ao algoritmo? Deu para entender tudo certo? Alguma dúvida? Alguma questão? Tem o joinha? Tem tudo certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, não retenham a dúvida. Levantem a mão, tá bom? Que a gente responde a dúvida de vocês. A gente, eu. Glória a Deus. Vamos lá. Entendemos o que é um algoritmo. Agora vamos para os tipos de algoritmo. O que são os tipos de algoritmos? Existem diversas redes sociais, né? Isso a gente sabe. E cada rede social, ela tem um tipo de funcionamento do algoritmo. Então, existe um conjunto de regras, de instruções para cada rede social, para cada tipo de algoritmo de cada rede social. E é isso que a gente vai ver agora. Então, a gente vai ver esses tipos de algoritmos das redes sociais. O primeiro é o algoritmo de preferência. O que é o algoritmo de preferência? Ele vai priorizar aquilo que você prefere. Então, ele vai te entregar só conteúdos que você prefere. Você curtiu, comentou, tá engajando, nossa, ele tá vendo ali que tu tá amando aquele tipo de conteúdo, então ele vai só te entregar esse conteúdo para você. Então, é uma preferência, né? O próprio nome já diz, algoritmo de referência. Então, ele faz isso, ele prioriza o conteúdo com base no que o usuário costuma interagir. Aí vem a questão das interações. Curtidas, comentários, tempo de visualizações, compartilhamentos, enfim. Então, se, por exemplo, você curtir muito o vídeo de comida, vai começar a aparecer, não sei se vocês já tiveram acesso ao Instagram, lá na aba do Explore, você vai ver. Entrou, que vai aparecer um monte de conteúdo que você curtiu, você comentou. Às vezes a curtida tu colocou, às vezes até sem querer na curtida. Mas o negócio vai aparecer para tua vida o tempo todo. Derek, quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Tá tudo certo, Derek? Ah, tá bom, beleza. Faz. Então é isso, o algoritmo de preferência ele vai entregar para você os conteúdos que você prefere. Não tem nada além disso do que eu possa falar, tá? Então, aqui eu trouxe algumas redes sociais que utilizam desse algoritmo, que é o Instagram, o Facebook, o LinkedIn. Para quem não sabe, o LinkedIn é uma rede social principalmente profissional, né? Então lá você, por exemplo, você pode colocar o seu currículo, né? Aí você consegue criar networks, que são as trocas de comunicação. É como se fosse vários amigos que possam te impulsionar na área profissional, né? Então você consegue criar essas conexões, né? Então o LinkedIn ele utiliza esse algoritmo, tá bom? E tem o YouTube também, que é ali na aba do. Calma aí, deixa eu escrever aqui. Que é na aba das recomendações da home. Então, tipo, quando você entra no YouTube, ele te dá vários vídeos, né? Ele te dá vários vídeos para você assistir e você vê que são vídeos que você gosta, né? São vídeos que você já viu às vezes, né? Ou conteúdos que você está sempre vendo ali. Então, ele sempre vai aparecer por ali, tá? O algoritmo de sugestão. O algoritmo de sugestão, ele sugere um conteúdo para você. Então, às vezes, tu tá ali, tu tem um conteúdo X.
tu gosta, né? Tu tá ali na curtida, no comentário, nossa, tô amando, tô visualizando, tudo tá tudo de boa. Só que aí, do nada, ele vai jogar um conteúdo assim. Aí tu passa, aí tu fala, nossa, mas eu nunca vi esse tipo de conteúdo. O que ele tá aparecendo pra mim? É o algoritmo de sugestão que tá fazendo pra você. Ele tá vendo se você vai gostar ou não daquele tipo de conteúdo. Instagram, quando você vê, lá embaixo tem uma opção, entrega, eu não lembro ao certo qual é a opção que está escrito, mas te interessa, algo te interessa, não me interessa. Aí você seleciona. Então você pode perceber que às vezes esse tipo de conteúdos aparecem lá. Então esses são os conteúdos impulsionados pelo algoritmo de sugestão. O exemplo é, nossa, travei aqui. Exemplo é o TikTok. O TikTok ali na aba do For You, ele sempre vai te prender, né, com alguns tipos de conteúdo. Só que ele começa a sugerir, é ótimo, sugerir vários conteúdos para você que você não segue. Então são conteúdos que você não segue. Já o Instagram, você segue, lembra, né, que você precisa seguir para que apareça os conteúdos para você. Só que agora também o Instagram está impulsionando, então por isso que ele também está aí no algoritmo de sugestão. Às vezes aparece um conteúdo e lá em cima está escrito seguir. Isso na aba do feed, né? Aí tu fica, gente, mas eu nem sigo essa pessoa. O algoritmo de sugestão sugerindo alguém para você seguir. O TikTok faz isso também muito, né? A For You é exatamente isso. A For You, ela sugestiona, ela te sugere diversos conteúdos. Então, o TikTok, o Twitter, esse Twitter, que no caso agora é o X, ele também é na parte do para você também, ele te entrega diversos Twitters que você não segue, ele te sugere, ele te entrega para você, se você vai gostar, se você vai curtir, vai twittar, enfim. Tem o YouTube também, o YouTube ele fica ali na parte da recomendados na lateral, então, tipo, você vai conseguir ver. Depois vocês entram no YouTube, vocês vão entrar lá, aí vocês vão ver que tem uns conteúdos que vocês já viram, vocês gostaram. Aí às vezes eles falam assim, o próprio Netflix, gente, faz muito isso. Do tipo, ah, por que você assistiu Era do Gelo? Porque você assistiu The Chosen? Ele vai te pegar, ele vai pegar vários filmes ou várias séries, estou falando da Netflix, né? Pra te sugerindo, né? Te falando, ó, já que você assistiu e parece que gostou, porque assistiu até o final, então tem essas séries aqui baseadas e tem ali mesma linguagem que talvez você goste. E aí, o que ele faz? Ele te prende ali na Netflix. Você pode perceber que a Netflix também utiliza desse algoritmo. Uma outra coisa que também eu não posso esquecer da sugestão é o Pinterest. Gente, o Pinterest, ele aparece diversas imagens lá. Eu não sei se vocês conhecem o Pinterest, mas o Pinterest ele é maravilhoso para você que quer fazer um conteúdo e que tem alcance. Gente, ele é surreal, ele tem um alcance extraordinário, porque assim, ele não é muito investido e não é muito falado, né, no nosso dia a dia, mas a galera ama e aparece muito e tem muitas visualizações. A gente já testou isso na nossa igreja local, eh, do nosso departamento, que antigamente era Atos, né, o nosso departamento de jovens, e a gente já fez uma conta do Pinterest lá, do Atos lá no Pinterest. E quando a gente publicou, era uma só no primeiro mês a gente batia quase 5.000 visualizações mensais, de um perfil ou de um conteúdo só, às vezes. E a gente ficava: "Meu Deus!". E é um alcance extraordinário. Então, tipo, meu, é uma ótima oportunidade de você utilizar. Usem o Pinterest. E dá pra fazer, tipo, o mesmo conteúdo que tu postou no Instagram, posta lá no Pinterest e faz um teste depois pra vocês verem. No começo, lógico que, você precisa ter uma constância ali de publicações, enfim, não vai aparecer do dia para a noite. Isso aí assim como qualquer outra rede social. Mas, testem, tá bom? Sugestão, isso. E outra rede social também, que parece que não é uma rede social, mas é uma rede social, é o Spotify. O Spotify, ele é uma rede social. Ele é uma rede social porque utiliza o algoritmo.
Eles estão utilizando também a questão, mas em podcasts, né? Em podcast vocês podem perceber que tem uns comentários, que você pode comentar. E ali você encontra diversos tipos de comentários, né? E não sei se vocês já viram algum podcast, enfim. Mas lá, o Spotify, ele também utiliza ali a questão da sugestão. Lógico que tem mais a questão da preferência, né? Então você está escutando ali uma música que você gosta, ele viu que você gostou, está escutando bastante, ele vai começar a te mandar algumas músicas que você gosta, enfim, mas às vezes ele vai sugerir. Geralmente a gente passa, né? E eu não tenho paciência, eu gosto das minhas músicas mesmo. Muda, eu acho que ele não é muito inteligente, não. Eu acho que ele não é muito inteligente. Ele manda umas músicas super aleatórias, eu falo, meu filho. Às vezes eu tô no meio do treino, aí do nada tô lá numa unção, escutando, aí do nada ele me manda uma música, aí eu tenho que parar o que eu tô fazendo, eu vou parar o que eu tô fazendo. Posso estar ali no meio da puxada da remada, mas eu vou parar e vou mudar. Eu não gosto. Enfim. Então, o Spotify, ele também se utiliza de um algoritmo, beleza? O algoritmo cronológico, que é o quê? É a parte ali da ele te entrega os conteúdos com base, no tempo que entregou. O Instagram, ele faz isso. Antigamente ele fazia mais, na verdade ele já fez, já. Só que agora não é mais assim. Mas antigamente era tudo cronológico. Então, tipo, tu entrava no Instagram e era por ordem cronológica. Só que hoje tu pode ver, às vezes aparece um conteúdo para você de 3 dias atrás e outro conteúdo que lançou há 10 minutos atrás. E tu fica, o que é isso? O que tá acontecendo? Então ele é uma bagunça, mas uma bagunça boa. Ou não. Enfim, então o algoritmo cronológico é isso. Ele te dá uma aba em que ele coloca todos os conteúdos em ordem cronológica. Tem a rede social do Thread, eita, enfim, essa a rede social do que parece o Twitter, só que do Instagram, do Meta, tá? Então eu não vou, infelizmente, não estou matriculado no ginásio do inglês. Se você também não está, faça a sua matrícula, para você conseguir falar em inglês. Tem ele, o X também, na aba do seguindo, ele é assim. Não sei se vocês têm o Twitter, o X, enfim. Lá na aba seguindo, ele te manda os conteúdos de forma cronológica. O Instagram e o Facebook também, às vezes, ele dá umas dessas. Dá para você colocar na opção do tipo, na sua própria aba, na sua aba do seu perfil, né? Ele tem ali a coisa cronológica. Você entra no perfil de alguém, tá ali na ordem cronológica. Enfim, é isso. Alguma dúvida em relação a esses 3 tipos? Tudo tranquilo, gente? Deixa eu beber uma água, que eu tô falando bastante. Tudo de boa, vocês ainda estão aqui? Do nada, vocês estão imaginar, ai, nossa, Pedro, você tá falando demais já. Cansei. Muito obrigado, eu entendi. Beleza, tudo tranquilo? Agora vamos para os próximos 3 tipos de algoritmo. Os próximos 3 são o algoritmo de engajamento ou tendência. Ele destaca os posts com maior engajamento recente. Então, o TikTok faz muito isso. Então, ele aparece um vídeo e automaticamente que ele sugere através de um engajamento ou tendência. Então, essas 3 redes sociais, então, eles também visualizam toda essa parte do engajamento, né? E ele vai te sugerir, mas lógico, o conteúdo que está engajando, né? Porque ele vê ali e fala assim, ó, vou te entregar esse conteúdo, vê se tu gosta aí, né? Então, o TikTok, o X e o Instagram faz esse engajamento, esse algoritmo de engajamento, né? Então, é um algoritmo visando, focando na parte do engajamento ou na tendência, né? Então, o X, por exemplo, eita, coloquei o dedo aqui. O X, por exemplo, ele te entrega ali a Trending Topics. Trending Topics. Ok, meu inglês tá ótimo. Então ali ele mostra, ele utiliza do algoritmo de engajamento, porque ele mostra o que está em tendência. Qual é o assunto mais comentado pelo pessoal? Ali é um ótimo lugar onde o algoritmo de tendência e engajamento está funcionando. O algoritmo de proximidade ou relação social,
É nada mais é do que isso, gente. Não é muito difícil, assim, você lendo e entendendo, porque, tipo, ele fala claramente o que é essa questão da relação social, né. Então, quanto mais você engaja num tipo de conteúdo, você vira meio que fã de alguém, ele começa a te entregar mais conteúdos daquela pessoa. Então, stories faz muito isso. Não sei se vocês já perceberam, mas às vezes você segue alguém e você é tão fã daquele conteúdo que sempre aparece os stories lá. Às vezes a pessoa postou há 24 horas atrás, ou sei lá, muito menos tempo, né. Mas ele aparece lá na por que ele aparece lá na frente? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas às vezes eles aparecem na frente de um monte de conta. O que que o algoritmo está fazendo? Ele está pegando aquilo que você virou fã e está jogando para te mostrar, porque ele quer que você fique, né. Então ele vai falando: "Ó, aqui ó, fulano de tal, ó, postou os stories". O WhatsApp faz isso também, ó. Fulano de tal postou uns stories, olha só, tá aqui ó. Ó, entra aqui e vê, ó, aparece, às vezes é o verdinho. Então, tem às vezes conteúdo que você nem vê mais e some os stories. Aí às vezes tu tem que entrar na aba do pesquisar para conseguir achar os stories de fulano X, que não tá aparecendo mais para tu. Ou seja, porque tu não é mais fã dele, sacou? Não tá mais aparecendo para tu, tu não tá tendo a relação social ali entre você e o teu seguindo, entendeu? Então, o algoritmo de proximidade e relação social faz muito isso. O exemplo melhor é os stories, são os stories, né? E o algoritmo de conteúdo pago, que são os tráfegos pagos, né? São as redes sociais ali que utiliza tem como questão de algoritmo de conteúdo pago, tipo, eu fiz tráfego pago, todos sabem o que é um tráfego pago? Comentem aí, se vocês sabem o que é um tráfego pago. Vocês sabem? Beleza. O tráfego pago nada mais é do que ali é uma campanha, né, é um tráfego, né, você imagina uma via de um conteúdo em que o conteúdo está passando ali, só que ele é pago, então ele é meio que um VIP, daquele tráfego, sabe. Então é como se fosse uma via com vários tipos de conteúdo, só que tem como é que fala o nome do lugar? A via ou a faixa do pessoal do pago, porque eu pago e passo na frente de um monte de conteúdo que está ali atrás. Então, esse é o tráfego pago. Eu acho que é o exemplo aí, exemplifiquei bem, né. Enfim, então essas redes sociais, eles utilizam esses algoritmos de tráfego pago. Então, ele mostra um conteúdo patrocinado com base em segmentações como interesse, localização, comportamento online e perfil. Então ele vai te entregar conteúdos, ele vai te entregar, anúncios, então todos os anúncios também vivem desse tipo de algoritmo. Por quê? Porque senão ele te entregava qualquer tipo de anúncio. Não, através do algoritmo de conteúdo pago, ele consegue identificar o seu interesse e começa a te mostrar anúncios conforme o seu interesse, entendeu? Através desse algoritmo. Por exemplo, o Pinterest ele utiliza sim de anúncio. O Meta, que no caso é a empresa que cuida ali do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, então esse é o Meta. E tem aqui o Google Ads, que é ali do YouTube, é isso. Então o YouTube ele se utiliza através essa plataforma do Google Ads, que você consegue fazer um anúncio ali no YouTube, e também o LinkedIn. O LinkedIn também se utiliza também da questão dos anúncios. Eles são um pouco na verdade bastante caros, porque é uma galera um pouco mais, possamos dizer, eh, classe média alta, classe média, assim, que usa o LinkedIn. Não é todo mundo que usa o LinkedIn, por exemplo, né. É uma galera ali, né, uma galera mais refinada, coisa. Deus abençoe, meu irmão. Te amo, Vitor. Estou aqui também com o pessoal aqui do Instagram, não posso esquecer de dar um oi também. Estamos aqui ao vivo, hein. Você que quer ver o material aqui de apoio, estamos aqui, ó. Aqui agora, nesse momento. Enfim, beleza? Alguma dúvida em relação a esses 3 tipos de algoritmo?
Tudo certo? Tudo beleza? Tudo numa boa? E não entendeu o que foi, Alexa? Eita, eu falei outra coisa. Alexa, o que que houve? Você quer perguntar alguma coisa? Não, homem, eu quis dizer que nenhuma dúvida. Ah, tá. Não, desculpa, desculpa, perdão. Tudo Falha na bem. Ficou comunicação. confuso, né? Tudo bem. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Beleza? Todo mundo aí, gente? Derek, Gabriel, Vitor, Hector, tudo certo? Tudo check, tudo check? Tudo? Glória a Deus. Beleza, vamos lá. Olha só, eu peguei essa tabelinha aqui que eu achei muito interessante, que fala todos os tipos de algoritmos por redes sociais, né? E, e se cada uma. Eita, só um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui na mensagem. Tá. Beleza, Gabriel. Tranquilo. Esse tipo de algoritmos por rede social. Então, gente, essa tabelinha ela é incrível demais. Então, se você quiser, tire print, ou depois aguarde, fique tranquilo, porque teremos no material de apoio. Ele aqui coloca todas as redes sociais e mostra se cada rede social encaixa, tipo sim ou não, parcial, enfim. Então, a gente consegue perceber. E daí, você pode perceber por quê? Por que eu coloquei esse tipo de rede social? Deixa eu ver se próximo. Por que eu coloquei essa tabelinha? Para a gente identificar que o Instagram, ele é a rede social que utiliza mais algoritmos. Ele utiliza praticamente todos. Na verdade, ele utiliza todos. Olha só. Instagram. Classificação por relevância. Sim. Sugestão ou exploração. Sim. Exploração é pesado, mas é sugestão. Sim. Cronológico, opcional, mas sim. Engajamento e tendência, sim. Proximidade social, sim. Conteúdo pago, sim. Então ele é uma rede social completa, gente. Gente, o Instagram, cara, você pode perceber que toda vez que lança uma novidade num, em um aplicativo que não seja ele, que seja da concorrência, ele sempre vai lá e pega. Porque o Instagram, ele é uma rede de retalhos. O que significa ele? O que significa isso? Ele pega de tudo que funciona em cada rede social. Por exemplo, antigamente o Instagram ele não tinha os stories. Aí o que chegou? O Snapchat. O Snapchat foi lá, deu muito certo, muito certo, muito certo, bombou, bombou, bombou. O que o Instagram foi lá e fez? Pegou a ideia dos stories e colocou. Falou assim, opa, vamos colocar, vamos funcionar. Daí, também, outra opção, outra coisa lá que eu tinha visto, alguma coisa que dava certo no Facebook. Eu acho que era a questão dos grupos, comunidade. Pode perceber, o Instagram agora tem comunidade. Tem ali os close friends da vida. Então, tu consegue seguir. Então, você consegue perceber que o Instagram, ele pega aquilo que funciona em outras redes sociais e fala, ó, estamos aqui, ó. A live, por exemplo. A live eu acho que dava muito certo, se não me engano, no TikTok. Acho alguma coisa. Já era muito antes. Enfim, tinha alguma rede social que a live dava muito certo. O Instagram foi lá e, opa, bora fazer live também. TikTok, bombou, 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 bombou com vídeos de 30 segundos, de 90 segundos. O que o Instagram foi lá e fez? Botou os Reels. Agora, o Instagram, antigamente, o Reels só poderia durar até 1 minuto e 30. Eles viram que o TikTok agora funciona com conteúdos, sei lá, no máximo 10 minutos. O que eles foram lá e fizeram? 3 minutos de história, de Reels, agora você consegue fazer. Então, você consegue perceber que o Instagram ele é uma ótima rede de retalhos. Ele é uma soma de várias redes sociais. Então, é um ótimo lugar para você testar. Que é incrível demais. Mark Zuckerberg, eu não vou tentar falar o nome dele, mas, meu amigo, você é muito inteligente, né? Glória a Deus. Então, a gente vai entrar agora, conhecer mais a nossa rede social maravilhosa, a nossa famosa rede de retalhos, o Instagram. A gente vai conhecer mais o Instagram. Bora conhecer o Instagram, gente?
bora lá, vamos ser felizes, vamos, ó, vamos que vamos. Então, o Instagram é isso que eu falei para vocês, né? Ele é essa esse pano de retalhos de diversas coisas, diversas informações, então ele é um ótimo lugar para você fazer diversos testes. Daí, antigamente, o Instagram, de que forma que ele funcionava? Então eu peguei aí dessa publicação para a gente entender um pouco mais de como que o algoritmo do Instagram antigamente funcionava. Então, antigamente, as hashtags elas eram usadas como base de alcance para descobrir o seu conteúdo. Então, antigamente, as hashtags elas funcionavam muito, 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 muito mesmo. Pedro, as hashtags não funcionam? Funcionam. Só que é uma soma, não é mais única. Não só depende da hashtag. A hashtag não é mais super que bomba o conteúdo, enfim. Os números de curtidas eram indicadores de sucesso, então a rede social, o Instagram, eles visualizavam as curtidas e falavam assim: opa, esse conteúdo está sendo mais curtido, então vamos entregar. Salvamentos, eles não eram importantes, mas não eram importantes, na verdade, mas não essenciais para viralizar. Beleza, salvei o teu conteúdo, tranquilo, mas só salvei. Eles só falavam, não é tão importante. E os stories eram a melhor forma de manter engajamento diário e tinham um alto alcance. Vocês podem perceber que atualmente os stories ele vem caindo um pouco no quesito visualização. Às vezes tem dia que funciona, tem outro dia que não funciona. Mas ele ainda funciona, tá? Os stories ainda funcionam assim. Mas antigamente era sempre aí muitos stories e a galera acompanhava. Mas hoje, gente, all time, full time, tu tá ali querendo fazer um monte de coisa, às vezes tu não consegue acompanhar nos stories, então, meu, cai totalmente. Só um stories cru, sem nada, sem caixinha de perguntas, sem enquete, sem interações, sem nada. Dificilmente, na verdade, você vai conseguir alcançar ali mais visualizações, enfim. Tá? Então, antigamente era assim. Antigamente. Agora vamos descobrir como que tá nossa queridinha. Agora, eu já peguei, ó, em 2025, além de hashtags, utilize palavras-chave no conteúdo. O que é palavra-chave? A palavra-chave, então, é, por exemplo, você vai falar sobre, vamos pegar o quesito igreja, vamos falar sobre as cartas de Paulo. Ah, na palavra-chave, na legenda, a gente precisa colocar tudo sobre cartas de Paulo. Então, tudo na legenda a gente precisa falar sobre o conteúdo. Então, não adianta tu falar, sei lá, o negócio tá bombando, sei lá, vou pegar um exemplo. BBB, ele tá bombando lá. Aí tu quer pegar ele só porque ele tá engajando. Meu, ele vai olhar para o Instagram vai olhar para tua cara e vai falar, meu filho, tá querendo engajar em cima do conteúdo dos outros. Aí ele não te ajuda. Pois é. Então, a palavra-chave ela precisa combinar com tudo. A legenda precisa fazer sentido com o conteúdo e precisa fazer sentido com a hashtag. Vídeo, Reels. Gente, uma dica. Palavra-chave. Dá para você escrever. Então, por exemplo, quando você sobe um vídeo, tem a parte de texto, né? O que você faz? Você pega as palavras-chave daquele vídeo, escreve e esconde. E esconde essas palavras-chave. Porque elas são ótimas para que o teu vídeo consiga alcançar, né, esse conteúdo em si do que você está querendo falar. A gente faz muito isso. Muito, muito, muito isso. Eu faço muito isso. Sei lá, o vídeo está falando sobre carta de Paulo. Paulo. Aí eu escrevo lá, carta de Paulo. Aí eu escondo aquilo que eu escrevi, escondo, deixo lá embaixo e dá muito certo. Depois coloca a hashtag, coloca a legenda, enfim. Dá para falar várias palavras-chave. Então, por exemplo, carta de Paulo, Bíblia, palavras de Deus, enfim, tu vai escrevendo várias e vai colocando. Aí tu consegue ver, depois do testem aí, na parte do Reels, vai aparecer várias palavrinhas-chave. Então, essas palavras-chave, elas são, na verdade, essas palavras são as palavras-chave, ok? As curtidas, elas perderam relevância no algoritmo. Então, assim, antigamente, a curtida, ela funcionava muito, né, que nem a gente viu aqui. Só que agora ela perdeu a relevância. Por quê? Porque curtida é uma coisa que você pode fazer muito fácil. Você vai lá, curtiu, às vezes até acidentalmente. Então você curtiu, foi.
Então, ele deixou de ser relevante, porque, tipo, às vezes é uma curtida, e tu vê fala: "Cara, eu não curti isso aqui, porque isso aqui tá aparecendo pra mim". Aí você perde o interesse pela rede social, então ele não quer perder você. Então ele viu que a curtida, tipo, não vale tanto a pena. É importante? É importante, mas não é tão relevante assim mais, tá. Salvamentos são um dos principais fatores para o algoritmo distribuir um post. Por que salvamento ele vem sendo um dos mais importantes? Isso a gente já está falando sobre essa questão da interação, né. Por quê? Porque salvamento, você decide salvar aquele conteúdo, né, salvei. Então você guardou para você, e você falou: "Cara, eu vou assistir depois". É como se fosse o assistir mais tarde do YouTube. Então ele viu que você vai voltar naquele conteúdo depois. Então ele viu que quanto mais você salva, mais possibilidade você pode voltar para o Instagram. O Instagram é 1 hora. Então ele veio e falou: "Opa, é um conteúdo que a galera está salvando, tem bastante gente salvando. Então, opa, vamos subir ele". Então, os conteúdos que mais salvam, que a galera mais salva, são os conteúdos que acabam engajando mais. E às vezes você pode perceber que ele tem muito salvamento e tá dando bombando lá, tá entregando para um monte de gente. E quando você vai ver a curtida, você fala assim: "Nossa, mas sei lá, só tem". Vou pegar um vídeo famoso, tá? Sei lá, só tem 10.000 curtidas, mas por que tá, sei lá, só tem 1.000 curtidas, e por que tá aparecendo pra mim? Por que tá aparecendo pra um monte de gente? Porque um monte de gente tá salvando. Uma dica de conteúdo pra galera salvar bastante: carrossel. Carrossel, gente, ele é uma ótima forma de conteúdo para você utilizar ele, de forma que a galera vai salvar. Por quê? Você vai ensinar a galera e depois essa galera vai salvar. Às vezes, naquela hora que viu o conteúdo não conseguiu ver, salvei, vou ver depois. Não interessa se a pessoa vai ver depois, mas salvou, entende? Então o carrossel é uma ótima oportunidade. Você fala sobre alguma coisa, utiliza o carrossel, vai lá, salva. Ótima, é uma ó gente, é demais. O Instagram, fala aqui, o Instagram incentiva nos stories conteúdos interativos, caixinhas de perguntas, enquetes, desafios. Então, assim, antigamente os stories cru ele já alcançava, mas hoje é importante uma interatividade, porque assim, quem mais entrega o seu conteúdo é quem é o seu fã. Então pensa assim, o Instagram ele funciona da seguinte forma: você tem 10.000 seguidores. Pedro, vou alcançar o meu conteúdo para esses 10.000 seguidores? Não, você não vai alcançar o seu conteúdo para esses 10.000 seguidores. Existe um funil, né? É um funil de entrega ali do seu conteúdo. O Instagram ele entrega no máximo 80% desse número seu de seguidores. Quando ele está no comecinho, a sua conta está no comecinho, ele entrega assim, ele vai entregando, porque tem pouquinhas pessoas, enfim. Mas conforme ele vai crescendo, vai ele não vai entregando para todo mundo. Ele não vai entregar. Então não adianta, não vai ter 13.000 pessoas curtindo o seu vídeo. Você tem 10.000 seguidores? Não adianta. 10.000 seguidores às vezes não vai ver. O que que acontece às vezes com as contas? Elas são limbadas. Guarda esse termo. Uma conta limbada é uma conta que o que que aconteceu? Ela entregava muito para tem assim, a conta A e a conta B. Então, tipo assim, a conta B, ela segue a conta A. E ela tá lá engajando, curtindo, compartilhando, mas chegou uma hora que ela parou. A conta B parou de fazer isso com a conta A. Aí o que que acontece com a conta A? Ela é limbada para essa conta B. Então, nem os conteúdos eles não vão aparecer para você. Não vai aparecer para o B. Entendeu? Então, os conteúdos do A não vai aparecer mais para o conteúdo do B, se ele não procurar, porque a conta tá limbada, ela tá lá tá no esquecimento. Às vezes tu segue uma pessoa e tu fala: "Gente, mas eu segui essa pessoa e não aparecia conteúdo para mim". Às vezes o fulano de tal fala: "Nossa, tu viu aquele conteúdo que o fulano de tal fez?". Fala: "Nossa, não, mas eu sigo essa pessoa". Mas o que que aconteceu? A conta da pessoa limpou para você. Ela não tá entregando esse conteúdo para você. Então existe essa situação da sua conta ser limbada. Pode ser que ela seja muito limbada. E de que forma que você vai voltar? Você vai criar conteúdos que engajem, para que esse conteúdo fure mais bolha e alcance mais pessoas. Só que lembra do funil que eu estava falando com vocês? O máximo é 80%.
Só que existe a base. A base é os 15%. O que são os 15%? São os seus fãs. São os conteúdos que são os conteúdos, não são as contas que impulsionam o seu conteúdo. Então, é aquela pessoa que curte, comenta, compartilha sempre. Curte, comenta e compartilha. São os seus fãs. Eles são os responsáveis pelo seu conteúdo alcançar, furar outras bolhas. Então, o funil, ele é mais ou menos, ele é como se fosse um triângulo. Assim, né? É um funilzinho, ou para baixo, enfim. Então, ele no máximo, ele entrega para esses 15%. Aí, se esses 15% engajam o seu conteúdo, ele vai ali para uma taxa de 50%, de 60% dos seus seguidores, né? Meu, se esse conteúdo bombou ali para esses 50% dos teus seguidores, ele furou para os 80% e alcança ali os 80% e vai alcançando outras bolhas e vai alcançando outras pessoas e teu conteúdo vai engajando e vai fazendo um sucesso. Tu vai ver que tu fala, meu Deus do céu, que incrível demais. Então, ele funciona dessa forma, tá? Alguma dúvida em relação a tudo que eu falei em relação do Instagram? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Tudo na paz? Pessoal que tá no Instagram, tudo certo? Tudo certo? Put. Beleza. Bom, daí a gente vai para a questão do ranking de interações por prioridade. A gente vai ver qual é a interação que o Instagram ali pega mais vale a pena, né? Ele fala assim, ó, beleza. A gente conseguiu conversar, máximo, a gente conseguiu conversar e a gente conseguiu entender um pouquinho mais. Mas eu coloquei aqui para a gente não esquecer e frisar isso, tá? Então, as curtidas, ele tá ali, ele é importante, mas ele não é tão importante mais. Então, ele ainda é importante, mas a interação, que nem eu falei, é mais fácil de se fazer. Não tem o mesmo peso de salvar e compartilhar. Funciona como um sinal de interesse, mas isoladamente não garante grande entrega. Então, a curtida não quer dizer que várias pessoas curtiram teu conteúdo, quer dizer que ele vai ser tão entregue assim, entendeu? Ele é importante, mas não tão importante. Vamos entender isso, que é importante, sim, mas não é tão, tanto assim. Visualizações, ele ficou em quarto lugar. Então, o Instagram, ele percebe se a pessoa assistiu até o final no Reels. Ele consegue identificar, ele fala, viu assim, ó, essa pessoa viu o Reels inteiro, então ele gostou desse conteúdo. Se você para de ver o Reels no meio, mas você às vezes gostou e você não viu, dificilmente esse conteúdo vai engajar para você de novo. Assim, vai aparecer, lógico, mas ele utiliza essas visualizações. Você entende que às vezes tu tá visualizando, mas tu gosta muito daquele conteúdo, mas tu não visualizou. Aí então ele não, ele, tipo, o Instagram veio e fala assim, ele visualizou, beleza, mas ele não assistiu até o final. Então, quanto mais tempo a pessoa fica no seu conteúdo, mais ele será valorizado. Então, por isso que o Instagram começou a deixar com que você faça um Reels de 3 minutos agora. Aí, o Reels com histórias, cortes rápidos e ganchos, eles seguram o público por mais tempo. Então, invistam em vídeos. Quando você for fazer um Reels, invistam em um conteúdo que valorize, porque o Instagram agora, ele pensa numa questão de valorização do conteúdo. Então, quanto mais o conteúdo seu é criativo, mais ele prende a pessoa, ele é dinâmico, ele tem esse gancho, ele prende, ele segura, ele é criativo, ele é bem produzido, às vezes nem tão. Não precisa ter um, sei lá, um filme da vida, né? Às vezes tu fala assim, mas eu preciso, sei lá, ter uma câmera incrível para fazer esse conteúdo. Não. Às vezes é muito melhor você ter uma imagem, ok, mas uma qualidade de som boa, do que você ter uma imagem maravilhosa e ter um som extremamente ruim. Acabou. Se tu tem um som extremamente ruim, gente, a galera não vai ficar no teu conteúdo. Eu ia falar alguma coisa em relação a isso, mas atualmente os conteúdos muito produzidos, são aqueles surreais, que tu fala assim, meu Deus, eles não estão engajando tanto. Por quê? Porque atualmente a galera está preferindo uma coisa mais. Tem um termo específico que eu me esqueci agora, depois eu posso pesquisar para vocês, mas é um tipo de conteúdo
que é como se fosse no dia a dia. É como se fosse os stories, sabe? Antigamente tinha os stories, então é como se o tipo de conteúdo de stories fosse pro Reels, né? Então esse Reels, assim, com histórias, às vezes, tá falando sobre o teu dia a dia, ele tá alcançando mais, ele tá fazendo sucesso mais do que um vídeo super produzido de uma propaganda, assim, que tu fala, meu Deus, nossa, mas esse conteúdo durou, sei lá, 3 dias para fazer um vídeo, tá, sei lá, só 1.000 visualizações, enquanto um vídeo que foi lá, botou, falou sobre alguma coisa. Então ele tá dando importância para o conteúdo em si, para o que você está falando. Então, para se aquilo dali está sendo valorizado, sabe? Então, atualmente, o Instagram ele pensa na questão da valorização do teu conteúdo. Ele é valor, ele gera valor? Meu, ele vai entregar. Atualmente, 50%, eu vi hoje uma matéria que 50% da galera prefere conteúdo de humor. Pode ter, às vezes o seu nicho não é muito de humor, assim, beleza. Mas testa, às vezes, né? Lembrando que os outros 50 é de outros tipos. Tudo bem. Mas humor, ele vale mais a pena de investir atualmente. Lógico que não precisa ser tudo de humor, porque uma hora teu conteúdo é muito superficial. A dificuldade do humor é isso, é falta de profundidade naquilo. É algo superficial. É ali, acabou. A graça às vezes acontece agora, mas amanhã já não é tão engraçado assim. Então o conteúdo de humor ele precisa ser muito rotativo. Então, né, pois tem que tomar esse cuidado na hora que você for fazer um planejamento de conteúdo. Beleza? O terceiro lugar, os comentários. Então, os comentários que mostram que o público está mais mostram que o público está mais interessado. Então, quanto mais conversas no post, melhor. Então, tem muita gente. O que acontece hoje? Você vai lá, entra num vídeo, o que você faz? Meu, vou lá nos comentários ver o que a galera vê, viu? Às vezes tu fica durante 1 hora no comentário e o vídeo fica lá rodando, rodando, e rodando, e rodando. E ele não para, não para, não para, porque tu tá lá no comentário, mas o vídeo tá rodando, o vídeo tá rodando, o vídeo tá rodando. Você entende que ele tá gerando engajamento, apesar de você estar nos comentários? Tipo, você tá nos comentários, mas você tá no post. Então, tipo, tá falando sobre ele, tá vendo os comentários, tá comentando, tá acompanhando, às vezes. Então, tem gente que, às vezes, criam uns conteúdos para que gere bastante comentários. Por isso que às vezes as pessoas falam: o que você acha sobre um assunto X? Às vezes é uma polêmica. O que vocês acham sobre assunto X? Aí a galera fica lá gastando, fica brigando umas com as outras, mas é isso. Vamos ver e fala assim: ah, a galera tá ficando mais tempo. Então, os comentários longos e respostas também contam com pontos. Então, gente, resposta. A gente tem uma grande dificuldade de resposta, de responder o comentário. Respondam os comentários. Respondam. Todos os comentários que tiver, respondam. Lógico que tem aqueles que não precisa, né? Que tu vê assim, tu fala assim, necessário também, né? Vamos lá? Mas é importante você comentar. Não tem mais aquele negócio de tipo assim, eu vou sumir por 3 horas. Vou postar um conteúdo, vou sumir por 3 horas e tchau. Não. Sempre Sempre vocês podem ver lá, tipo, lógico que você não vai ficar lá o tempo todo. Vai ficar lá 20 minutinhos, depois que passou os 20 minutos que você postou, vai lá se alguém comentou. Se alguém comentou, vai lá, comenta. Curte o comentário da pessoa. Comenta também, porque é isso, vai aumentando os comentários e isso é uma forma do engajamento do teu post começar a subir. Faço perguntas, inclusive a troca. Então, tipo, a troca de informações, né? Essa questão da pergunta, a galera coloca na legenda o que você acha, diz aí nos comentários. Então, incentive a galera a comentar, porque o comentário ele fica em terceiro lugar na questão de importância. Em segundo lugar, compartilhamento. Quando alguém envia o post por DM, compartilha nos stories ou fora do Instagram. Esse é o compartilhamento. O algoritmo interpreta. Isso é tão bom que merece ser espalhado. O algoritmo fala assim: caramba, está sendo bem compartilhado. Então bora engajar esse conteúdo. Tá gerando alcance. Então, o compartilhamento ele é muito orgânico, porque eu peguei o teu conteúdo e mandei para alguém, ou seja, eu fiz
eu fui para que eu vou fazer anúncio, sendo que o meu fã tá entregando meu conteúdo, tá pegando o conteúdo para a pessoa. Então, assim, compartilhamento, é por isso que ele está em segundo lugar. Porque você começa a compartilhar, você compartilha com o seu amigo A, aí o seu amigo A gosta tanto do conteúdo e compartilha com a família, aí a família. Aí, meu Deus, aí gera uma grande, um grande mousse que tu vê que tu fala assim, caramba, houve um monte de compartilhamento, houve uma grande entrega e o engajamento fluiu muito bem. Porque ele é muito orgânico. Ou seja, o que é orgânico? Ele não precisa de tráfego pago para alcançar. Ele foi postado e cresceu de forma orgânica. Então, isso é o alcance orgânico, tá? Ele não precisou de um impulsionamento. E o primeiro é o salvamento. O salvamento, ele é o mais importante. É a interação mais importante atualmente do Instagram. E nem a gente falou lá, quando alguém clica no botão de salvar, o Instagram entende. Esse conteúdo é tão bom que a pessoa quer guardar para depois. Ela vai voltar depois. Ela vai ter que voltar, ela vai ter que entrar no aplicativo aqui de novo para ver esse conteúdo. Então ele falou, cara, é bom. Nossa, tá salvando bastante. Então, ó, aí lembra que eu falei para vocês da questão do carrossel? Ele diz, dica. Conteúdos educativos, dicas práticas, listas, inspirações geram mais salvamentos. Então, invistam em conteúdos assim, de educação, carrosséis. Carrosséis têm dado muito certo. Por que carrossel? Às vezes tem gente que não gosta muito de um carrossel, né? De fazer um carrossel. Para quem é design, filho, é uma morte fazer um carrossel. Que é muita coisa. Mas ele é muito interativo, ele é muito educativo e a galera aprende. E ela precisa ser uma comunicação direta. Se for um carrossel, gente, de um livro, não adianta. É uma informação de um slide inteiro, a galera não vai ler. Ela precisa ser um conteúdo direto. Direto. Fala assim, ó, pá, 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 pá. Foi, acabou, salva, manda fulano de tal, enfim. Então, o salvamento, ele é o fator mais importante de interações atualmente no Instagram. Alguma dúvida em relação a todas essas interações que a gente falou? Tudo tranquilo? Vitor, Ju, Hector, Derek, Gabriel, Alexia, tudo certo? Tum, tum, tum. Tararam. Certo? Certíssimo? Ó, eu quero fazer. Tudo certo? Beleza, ó. Antes da gente ir para os exercícios, eu quero mostrar para vocês na prática, né? Eu sei que a gente tá prestes a acabar, mas eu preciso mostrar para vocês a questão do Instagram, né? Eu vou mostrar para vocês o meu Instagram para vocês verem em relação às visualizações. Calma aí. Meu Deus. Deixa eu tirar meu. Ó, deixa eu parar de compartilhar aqui. Agora a gente vai para uma parte mais prática. Daqui a pouco a gente volta pro. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá aparecendo aí para vocês a tela, a minha tela? Ó, vamos lá. Agora a gente vai entrar aqui no meu Instagram. Instagram. O que eu fiz? Para aparecer aqui, para aparecer esses insights, que é o painel, esse aqui, ó, o painel, eu vou desenhar para vocês conseguirem ver. É aí que eu tenho que lembrar aqui, ó. Aqui, ó. Para aparecer esse painel, ele só aparece de que forma? Se você tem a sua conta de forma profissional. Se a sua conta for pessoal, não vai aparecer esse painel aqui, tá? De que forma que você transforma a sua conta pessoal? Lógico que se você quiser também, né? Mas você pode testar com a conta da sua igreja, enfim, ver se a sua conta. Se a conta da igreja não estiver de forma profissional, coloque na forma profissional, porque o alcance dela vai ser muito maior do que a pessoal, tá?
Então, você vai ver aqui, vai vir aqui nos 3 pontos, e você vai pesquisar aqui, ó, alterar para profissional, vai escrever profissional. Você vai ver se a privacidade da conta está pública ou não. Aí tem que estar público para virar profissional. Aí tá vendo aqui, ó, mudar para conta profissional. Aí você vai clicar e vai alterar caso a sua conta seja pública. Lembrando, né? Então, você vai alterar, beleza. Aí vai aparecer esse painel aqui, que eu circulei para vocês. Aí, nesse painel aqui, ele tem várias coisas para a gente ver, né? A primeira delas é o quê? Eita, deixa eu tirar aqui. Visualização, ó. Visualização, interações, novos seguidores e conteúdos que você compartilhou. Daí aqui embaixo tem as suas ferramentas, né? Então ele te dá também, é um ótimo lugar para você ver quais são as músicas em alta. Então aqui nessa aba de música em alta, você consegue ver quais são as músicas que estão em alta. E essas que as boas práticas, se eu não me engano, é algo novo, vocês estão vendo, né? Então eu não ainda testei. Mas também tem uma outra opção, que eu nem sei se está aparecendo aqui mais, mas para mim não está aparecendo mais, que era algumas inspirações. Então tem a aba de inspirações para que você possa ter inspiração para fazer os seus conteúdos. Muito legal ele ver que tipo de conteúdo que você está fazendo, ele te dá várias inspirações para tu falar, ó. Aí tu entra nas inspirações e fala, caramba, tá muito bom. Aí fala, nossa, que ótima ideia. Então aqui, ó, vamos entrar aqui na visualização. Visualização, tá vendo aqui, ó? Ele dá a opção. Vamos apagar. Eita. Aqui, ó. Visualização, ele dá aqui a opção dos últimos 30 dias. Mas você tem como alterar para qualquer dia que você quer. Você quer ver, fazer uma análise, enfim. Você pode alterar, você pode colocar de 30 dias, 90 dias, ó, últimos 90 dias, mês anterior, últimos 7 dias, últimos 14 dias, enfim. São muitas opções para você colocar aqui. E você consegue, conforme você vai colocando, ó, últimos 7 dias. Aí você fala atualizar. Aí ele vai atualizar nas visualizações dos últimos 7 dias. Aqui, últimos 14 dias, atualizar. Então, as visualizações elas vão puxar conforme os últimos 14 dias. Daí aqui ele mostra, ó. Ele mostra aqui, nessa parte aqui, ele mostra para você quais... Meu Deus, não tá mais... Não tá desenhando. Também. Ah, é porque tá na opção borracha. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a opção, ele mostra para você as visualizações que você teve no seu perfil, tá? Lembrando que é no seu perfil. Daí aqui ele mostra se for, que 72% da galera que visualizou o meu perfil foi os meus seguidores. Já 27% das visualizações, elas foram não seguidores. Então, foram pessoas que não me seguiam antes. E foram visibilizar o meu conteúdo, minha conta, enfim. Aí ele mostra aqui embaixo, ó, qual foi o tipo de conteúdo que teve visualização. Daí ele mostra aqui, ó, stories. Ó. Os stories, eles foram o maior lugar que eu tive mais visualização. Aí eu consigo separar para ver. Ah, beleza. 91% foram através de stories. Mas beleza, aí eu quero ver, quanto dos stories, no caso, foi meus seguidores. Ó, 92% dos meus seguidores viram o meu conteúdo através de stories. Ah, não seguidores. Ó, 87% dos não seguidores viram meus stories. E você consegue ver. Ah, os stories tá dando mais 7. Então, opa, já sei que na criação do meu conteúdo eu preciso focar aqui nos stories. Se a maioria do meu público tá nos stories, então, cara, vou investir nos stories. Ah, Pedro, mas eu quero que a galera que tenha Reels seja maior. Então, invista mais no Reels. Então, você que monta ali a forma que você vai entregar o conteúdo. Daí, aqui embaixo, ó, ele tem a questão do por conteúdo principal. Então, aqui ele mostra para mim, ó, os últimos, alguns, aqui 5, né, no caso. Então, ele mostra os stories, na caso, ou os conteúdos
teve mais visualizações. Então, você pode ver que um stories que eu publiquei no dia 2 de abril foi o stories que teve mais visualização, com quase 2.000. Olha só, surreal. E aqui tá contando como é stories, é questão de republicação, de compartilhamento, é tudo, tá? É somando todas as visualizações. Tipo, tu marca alguém, esse conteúdo, ele vai, a visualização que os seguidores que você marcou vai ir para esse conteúdo, porque é um conteúdo seu, entende? Então aqui, beleza? Atividade do perfil, visitas ao perfil, toques e links externos, enfim. Aqui as interações, então as interações, quantas interações eu tive no meu conteúdo? Então, ó, aqui eu tive 87 interações nos últimos 30 dias. Então, 97% foi meus seguidores, 10% não foi meus seguidores, foram nos stories a maioria das interações, e mostrou aqui embaixo quais foram os principais stories que a galera interagiu mais, né? Eu consigo colocar aqui, ó, stories, ou ver qual Reels, qual foi o vídeo ao vivo, no caso que eu fiz ao vivo, né? Enfim, a gente consegue ver, ó, houve 51 respostas, 4 compartilhamentos. Enfim, gente, é uma aba incrível demais que você pode mergulhar aqui. Da questão dos seguidores, eu não sei se a gente consegue ver aqui, mas no computador é que, não sei se vocês perceberam e se vocês já visualizaram isso, entraram por aqui antes. Mas no app em si, no celular, ele não está aparecendo mais. Mas antigamente você conseguia ver o máximo de seguidores, você consegue ver isso no PC. O máximo de seguidores que o teu conteúdo está entregando por horário. Isso é muito legal, que você consegue identificar qual é o melhor horário para você postar um determinado conteúdo. Então aqui, ó, eu tenho 1.084 seguidores. Aí mostra quantos deixaram de me seguir? 27. Quantos seguidores começaram a me seguir em 30 dias? 34. Aí ele vai fazer uma subtração aqui, ele viu, ó, que houve um total de 7, um crescimento de 7 pessoas começaram a me seguir em 30 dias, tá? Então, aqui nessa aba de novos seguidores, tem a opção, mas é que não tá aparecendo para mim, tá? E seria bem interessante se aparecesse, para mostrar para vocês em que aqui no horário. Tentem isso com a conta de vocês, a conta da igreja de vocês, enfim. Verifiquem isso e vocês vão conseguir ver, né, muito mais do que eu estou falando, esses dados, né, e fazer essas comparações daqui a 30 dias, depois de outros 30 dias, enfim, você vai conseguindo visualizar, tipo, opa, tá dando certo a ideia de Reels ser o mais visualizado. Ah, não, é melhor a gente investir em stories, enfim. E você consegue também ver na questão do horário. Façam isso pelo PC, tá? Porque pelo PC, notebook, ele aparece, ele mostra para você qual o melhor horário, qual o horário que os seus seguidores estão mais ativos, se é meio-dia, se é às 6. Aí você pergunta, qual é o melhor horário para eu postar? Vai lá, nessa opção aqui, mostra para você qual horário que os seus seguidores estão mais ativos. Aí você fala assim, ó, beleza, tá mais ativo aqui meio-dia, mas eu quero que o meu conteúdo comece a alcançar mais às 3 horas. Você vai ter que fazer um trabalho de formiguinha e começar a postar 3 horas, postar 3 horas, postar 3 horas. No começo vai ser devagar, mais uma hora ele vai conseguir alcançar mais gente. E você vai conseguir ver a diferença dos horários, tá? Então, seguidores, aqui é os conteúdos que eu compartilhei, não precisa, mas é mais ou menos isso que funciona. E isso aqui é muito legal para você ver esses insights, para você conseguir ver as suas visualizações. Tem como você ver por cada conteúdo. Aqui, deixa eu ver se eu consigo ver para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Ver insights. Aqui eu clico e eu consigo ver no determinado conteúdo. Então eu quero ver, conteúdo X. Nossa, aí eu consigo ver, ó, as curtidas, quantos comentários, esse daqui é o envio, é o compartilhamento. E tá vendo? Ó, houve 2 salvamentos da minha live. Houve 574 visualizações, ele mostra assim, a diferença, as interações, o tempo médio de visualização. Isso aqui é muito importante para você ver se o seu conteúdo ele está ele está atraindo a galera, se ele está
retendo a galera, se ele tá prendendo a galera. Então você consegue ver se aquele conteúdo, se eu tenho, sei lá, tem 1 minuto, mas se o teu tempo médio de visualização tem 15 segundos, então, cara, é um conteúdo que a galera não prendeu, não deu certo, não fez sentido, tem? Então, tem as interações, enfim, então você consegue fazer todo um relatório através desses insights, enfim, é muito legal. Alguma dúvida em relação a isso? Tudo que eu falei? Quis passar para vocês rapidinho, porque eu acho bem interessante de falar sobre isso. Mas se vocês tiverem algum... Ai, meu Deus. Alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo para vocês? Vocês entenderam? Tudo de boa? Beleza, deixa eu tomar uma água agora. A gente está acabando, viu? A gente está acabando, finalmente. Mas essa aula vai ficar gravada para vocês. Até amanhã mando para vocês, tá bom? A aula gravada, o material de apoio, tudo certo. Então, você que não está fazendo parte da comunidade para ter acesso a isso também. Mas eu posto lá no Ginas, posto lá no Eclesia também, sem problema nenhum, posto nas minhas redes sociais, enfim. Daí agora eu quero ir com vocês, por último agora, vamos lá os exercícios da semana. E ó, bora fazer, bora fazer, gente. Eu tentei fazer, na verdade eu fiz, ó. Não adianta eu também falar, tia, lá. Eu fiz o meu, na verdade eu já tinha feito, né, da aula 1. E Deus falou muito comigo, né, na parte do óleo, né. Lembrando que os nossos exercícios, eles funcionam, pense e ore, né. Então, uma você pensa e outra você vai orar, né. Aí aqui é só falando, né, por que isso importa para a igreja atual? Porque tudo isso que a gente aprendeu hoje importa pra gente. Não tá aparecendo para vocês. Agora tá aparecendo. Então, por que isso importa à igreja atual? Porque usar o algoritmo com sabedoria, você pode alcançar mais vidas. Então, você pega tudo isso que a gente aprendeu hoje e utiliza no seu dia a dia, na sua igreja. Você consegue alcançar mais vidas. Porque você consegue fazer com que o seu conteúdo alcance mais pessoas, ou seja, mais vidas. Então, por isso que é importante a gente entender o algoritmo das redes sociais, entender como elas funcionam, enfim. Então, muito importante as igrejas saberem disso. E isso é muito importante. A galera às vezes dá de ombro para isso. A galera dá de ombro para isso. E não é assim que funciona, né? É importante, sim, visualizar como é que o seu conteúdo, o conteúdo da sua igreja está sendo entregue. Precisa, é importante, entendeu? Vamos lá para o exercício da semana. Exercício pense e olhe. Hoje está arrumadinho, né? Na semana passada estava bagunçado. Bom, pense, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma postagem na sua rede social, ou na rede social que você trabalha, ou na rede social da sua igreja. E você vai fazer o quê? Você vai pegar o conteúdo que você postou e vai pegar as últimas 3 ou as últimas 2 e vai comparar as curtidas, as visualizações, os comentários, os compartilhamentos e os salvamentos. Daí você vai conseguir extrair disso o tipo de conteúdo que os seus seguidores, a galera que te acompanha, está curtindo mais. Você consegue ver através disso, através dessa análise. Isso nada mais é do que um relatório, isso nada mais é do que uma análise. E deve ser feita sim, deve ser feita todos os meses para você entender. Ah, não consigo toda semana, beleza, mas tira lá um dia da semana para visualizar isso. É muito importante para você que cria conteúdo, é muito importante. Beleza? Vocês entenderam essa parte do Pense? O exercício do Pense? Tudo tranquilo? Ah, mas eu preciso criar postagem? É, vamos lá. É importante, né? Ou se você não conseguir, não tem problema, pede para o seu líder, para que veja, né, dá ideia para o seu líder e fala assim, ó, bora ver isso. Cara, vou lá fazer, vamos lá fazer. Isso já é uma ótima
forma de você fazer, tá bom? Se você não postar, pega as últimas 3 ali do lugar que você serve, enfim, vai dar tudo certo. Ore. Lembra que eu falei lá em Provérbios, que a gente leu, Provérbios 4, né? Tudo provém tomem cuidado para o que provém do coração, porque é de lá onde vem é a fonte da vida, né? Então, o que você alimenta nas suas redes sociais é o que você vem vivido, sabe? Eu tenho aprendido muito sobre isso, que o que eu consumo, meu consumo nas redes sociais, ele precisa ser com base naquilo que eu quero viver, para mim, né, para o meu dia a dia. Então é isso que vocês vão fazer, vocês vão perguntar para vocês e orar. Qual vem sido o tipo de conteúdo que você vem consumindo ultimamente? Você vai ver o seu Explore, vai ver os conteúdos que está sendo entregues para vocês. Vocês vão pensar, vão olhar e vai falar assim, gente, qual é o tipo de conteúdo? Beleza, é X. Aí beleza, aí você vai perguntar, isso alimenta o meu chamado? Ou ele está roubando a minha atenção? Vocês vão refletir isso em casa, tá? Feito isso, vocês vão pedir sabedoria para entender, pedir sabedoria a Deus para entender que o algoritmo revela aquilo que seu coração mais busca. Às vezes você não vai identificar isso, mas por isso que a gente precisa orar e ver em relação a isso, tá? Orem em relação ao conteúdo de vocês, que seja um conteúdo que esteja fazendo um conteúdo saudável, né, para vocês, que vocês estejam realmente sendo alimentados do alto, do céu, e não por qualquer porcaria, né. Lá. Bom, alguma dúvida em relação a isso? A tudo que a gente conversou hoje? Tudo certo? Uma dúvida? Fale agora, o cálice para sempre. Deixa eu abrir aqui o chat. Uma dúvida? Uma opinião? Uma sugestão? Alguma coisa? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Podem fazer a curtida, não tem problema nenhum, tá bom? Beleza, fechou, gente. Bom, essa foi a nossa aula 2 de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito legal, muito gratificante. Se vocês tiverem de dúvida, vocês podem me chamar, me procurar nas redes sociais ou no meu WhatsApp, enfim, para vocês conversarem comigo. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui. Vou deixar meu WhatsApp aqui no nosso chat, para se você tiver alguma dúvida. E eu não vou esquecer de você, viu, Gabriel? Vou te mandar pessoalmente. Pessoalmente não, direto no seu. Ó, vou mandar aqui o WhatsApp para vocês que querem conversar, perguntar, tirar dúvidas, me contratar. Brincadeira. Enfim, vocês podem me chamar, tá bom? Nesse telefone, que eu tiro todas as dúvidas de vocês, tento, ao menos, tirar dúvidas de vocês. Eu acabei de perceber que eu não estou aparecendo para vocês, mas para mim eu estou aparecendo. Mas agora eu estou aparecendo aqui. Eh, Bom, é isso, gente. Deus abençoe vocês, tá bom? E eu oro para que vocês possam fluir na criatividade de vocês, possam fluir no conhecimento, né, na renovação de mente de vocês. Eu oro para que vocês utilizem isso que vocês estão aprendendo aqui, na vida de vocês, no chamado de vocês, no serviço de vocês, enfim. Deus abençoe vocês, tá bom? Eu oro por isso, eu oro por cada um de vocês, e que precisarem, podem me chamar, e é isso, tá bom? Deus abençoe vocês e até semana que vem. Ah, não, semana que vem não tem aula, viu? Semana que vem é feriado, dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Aí a gente só volta agora no dia 28, tá? Beleza? Deus abençoe vocês e, ó, até a próxima. Falou!
Também sou. E